Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Videocast Falso Plano em parceria com a Bola TV. Naturalmente este episódio andará à volta do Giro de Itália. Que semana espetacular que tivemos para culminar esta grande prova com uma vitória mais do que inesperada de Simon Yates. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter e no Instagram. O meu nome é Henrique Augusto, sou o moderador deste estimado podcast e hoje tenho comigo André Dias. Olá, estimado Henrique. Eu pensava que era só eu que me chamava estimado a mim próprio, sabes? Não, hoje estamos todos a estimar-nos uns aos outros. Estamos todos a estimar-nos, ok. É o processo de pós-grande volta. Pós-grande volta. Há mais amor entre Como nós. Marlene Visma. Eu compreendo. E Miguel Pratas. Olá. Vamos começar então com o Dias e hoje há muito assunto porque esta última semana da volta à Itália deu e entregou tanto como nós poderíamos esperar. Vamos começar por falar um bocadinho das etapas que levaram até ao momento das decisões, que foi obviamente a etapa de ontem, a etapa de sábado, na Finestra, mas antes disso já tivemos alguma ação, começando por terça-feira. Eu, aliás, antes disso tenho de dizer, e tenho de ser sincero nisto, eu estou completamente ressacado. Não só pelo nosso jantar fantástico do Falso Plano, mas também porque tivemos uma volta, um giro, uma volta à Itália fantástica, que foi uma embriaguez de emoções que aconteceu nesta volta à Itália. Pá, eu achei fantástico, acho que foi das... Eu vou precisar de 2 semanas sem ciclismo para recuperar disto. Não podes! E o problema é esse, é que temos um Dauphiné agora. Para a semana já está a vingar-te contra o Pogacar. E uma volta à Eslovénia, que eu adoro voltar à Eslovénia, o que é que eu vou fazer sem aquilo? Morgado! Com o Morgado lá. Mas a verdade é que este giro foi fantástico. Começando, se calhar, queres que comece por onde? Etapa 16, não é? Exatamente, vamos fazer um bocadinho o caminho daquilo que foi esta terceira Etapa 16 foi uma masterclass completa da Astana. Fortunato e Scaroni partiram os dois e fizeram 1-2. Scaroni ganhou, uma etapa parece que foi meio oferecida pelo Fortunato e assim foram os dois ao pódio, não é nada mau. Se calhar no UAE deviam aprender qualquer coisinha de vez em quando com isto. Team building. Tipo team building, eu acho que sim. Acho que o João Almeida e o Yates às vezes podiam ter aprendido isto noutras etapas e noutras provas, mas pronto, eu estou super bem resolvido em relação a isso. Nesta etapa também o Pellizzari mostrou alguma garra, fez terceiro lugar, saltou do grupo, e foi o dia em que, na verdade, ao Del Toro falharam um bocadinho as pernas. Ele perdeu 1 minuto e 40 para o Carapaz e, na altura, perdeu mais de 50 segundos para o Yates, mas, na altura, ninguém deu grande conta disso. Ninguém achava que ia acontecer grande coisa com isso. Na etapa 17... Deixa-me só dar 2 destaques importantes em relação à etapa 16, que é, nós entramos para a etapa 16, ou entramos para este giro, com 2 claros favoritos, Ayuso e Roglic. E é na etapa 16 que os dois abrem para o lado. Roglic já se vinha vendo que ele não estava bem e ele acaba por abandonar mesmo na etapa 16 e Ayuso ainda muito longe da meta começa a perder o contacto e percebe-se também que já não conta para o... Faz uns 40, 50 km e depois diz a abelha e foi a abelha foi no dia a seguir, mas ele começou logo a perder tempo nesse dia. É aquela coisa, está ali. E na etapa 17 depois mostrou-se outra vez, acho eu, que Del Toro afinal estava bem. O Bardet esteve quase a vencer a fuga do dia, foi apanhado pouco antes da meta pelo Del Toro, e o Eulálio passou, e o grande destaque eu acho que vai para o Eulálio, na verdade, que passou em primeiro no Mortirolo e ganhou esse prémio da passagem no Mortirolo. Aqui estamos a ver o ataque do Del Toro e de facto mostrou que tinha pernas e afinal que tudo o que tinha sido manifestamente exagerada as notícias da sua morte. As notícias da morte do dia anterior. E correu bastante bem. E depois com muito estilo aqui a fazer lembrar Pogacar neste final, a fazer o Pogacar normalmente é mais uma vénia, ele parece quase está a torear, não é? Está a torear. Faz aquele toreio. Mas claramente é um rapaz que tem muito carisma e nós vamos ter tempo para falar mais sobre ele. Mas ele, neste dia, vale a pena mencionar, no Mortirolo ele passou dificuldades e depois acaba por conseguir recuperar e voltar à luta. Os 2 dias que seguiram foram relativamente mais calmos. Foram 2 dias para os homens da fuga que até esta última semana não tinham tido assim tanto protagonismo. O que é que te apraz dizer? A etapa 18 era uma etapa de transição para preparar as 2 etapas mais duras que iam decidir o giro. E esse dia até começou com uma excelente notícia, que foi o abandono do Ayuso. foi picado por uma abelha e foi forçado a abandonar. E já agora queria aproveitar o momento para desejar, em nome do Falso Plano, as melhoras à abelha. Pronto. Sobre a etapa, foi uma etapa de fuga normal. A fuga teve margem, uma fuga com mais ou menos 30 elementos. Na chegada ao circuito final, havia um circuito com 3 passagens.
alguns corredores destacaram-se. No final, quem se conseguiu destacar desse grupo da fuga de La Fuga foi o Mercedes-Benz da Red Bull, que venceu isolado, como é a sua imagem de marca, e faz assim a terceira... E é um ciclista isso, que sem darmos muito por ele, já leva 3 na Volta à Itália. Há muitos grandes ciclistas que acabam a carreira sem esses números. Queria só dar destaque a uma particularidade ótima deste dia. Era o que eu ia dizer. Então, faz favor. Claro que este dia não poderia faltar uma peripécia típica do Giro de Itália, que foi o Nico Denz esteve quase a apanhar o pelotão nesse circuito, esteve quase a dobrar o pelotão, e a organização pediu à Q36.5 para aumentar um bocadinho o ritmo, porque cicloturismo num circuito tão pequeno não pode convém. dar mau resultado. É daquelas coisas que se vão empolgar uma prova destas, se calhar arriscavam-se a ter que pôr um pelotão inteiro a trabalhar, não sei só a Q36, com um circuito deste. Sim, e a Q36 a finalmente a tentar justificar o wildcard que recebeu. Sim, não é? sim. Foi para fazer estes favores à organização. Não foi para o Pitcock, de certeza. Sim, Pitcock veio. Esteve cá? Teve? Acho que sim. Acho que foi. Eu percebi pelo capacete. Foi lá dar uma volta, acho que sim. Depois a etapa 19 já era uma etapa mais interessante, com 5 subidas categorizadas, 3 primeiras categorias, com mais ou menos 16 km e 7% de dependente média, ou seja, era uma etapa que se esperava que já existissem algumas mexidas na classificação geral, mas na verdade não se passou grande coisa nessa etapa. Portanto, houve outra vez uma fuga mais ou menos 30 elementos, corredores como o Tiberi, o Carlos Verona, que já tinha vencido uma etapa nos dias anteriores, e o Nicolas Prodhomme conseguiram se destacar na penúltima subida de primeira categoria. Depois, na subida final, o Prodhomme isolou-se, esteve ali muito perto do pelotão, mas não houve uma colaboração boa no pelotão, e ele conseguiu vencer a etapa isolado. E é para mim uma das surpresas deste giro, que ele participou em quase todas as fugas bem-sucedidas. Salvo erro, teve em 4 fugas, fez 2 top 5 e agora vence a etapa. E é uma boa notícia para a Decathlon, que também andava à procura de alguma coisa neste giro e que conseguiu através do Prodhomme, que para mim acho que era uma das cartadas mais improváveis deles conseguirem neste giro. Eu achava que podia ser com o Van der Ram ou assim. Um ciclista com 28 anos que nunca tinha vencido nada e depois no espaço de um mês vence por 2 vezes. E contraria aqui um bocadinho aquilo que é... Quem corre bem nos Alpes depois acaba por não correr bem no giro, e ele conseguiu vencer uma etapa nos Alpes, foi o maior resultado da sua carreira, e agora consegue um resultado ainda melhor. Em termos da geral, na última subida o Carapaz atacou, o Uni conseguiu seguir, Del Toro, que conseguiu acompanhá-lo até ao fim. Depois dessa subida, os últimos 5 km tinham uma descida, depois era em plano, e discutiram as bonificações os dois, e o Del Toro levou a melhor e voltou a ganhar pontos à concorrência. Ganhando mais 30 segundos a Simon Yates, que não contava, não. Não, e eram bem necessários esses segundos, como se pode ver agora. Sim, mas eu desse dia, a principal coisa que me retém foi a capacidade do comboio de montanha da UAE de controlar a corrida de fio a pavio, porque foi uma etapa praticamente com 5 mil metros de acumulado. Nessa etapa, recordo-me que a Emirates, aqui em termos da geral, não houve nenhuma mexida significativa, à exceção do Adam Yates, que acabou por perder tempo e sair do top 10. Ainda assim, eu destaco o trabalho da UAE Emirates nessa etapa, que teve 4 elementos com o Del Toro, quando já era um grupo reduzido, 15, 20 elementos no grupo dos favoritos. A maioria das equipas já não tinha ninguém. Tinha um gregário no máximo. Um gregário no máximo. E eles com 4, claro, liderados pelo capitão Rafael Maíca, que fez um... E dizer, tinham 4, sendo que o Yates flopou nesse dia e que o Vainho e o Ayuso já estão em casa. Ou seja, era a equipa toda. Era a equipa quase toda. Menos o Arrieta, talvez. Ou o Arrieta estava, quem não estava era o Baroncini. O Arrieta estava, é bom dizer, vindo da fuga. Mas a verdade é que estava lá para fazer o seu trabalho. Chegamos então ao grande dia. Já, assim que olhámos para o giro, mesmo há 3 semanas atrás, nós esperávamos e achávamos que era na Finestra que se ia decidir. E mesmo que se tivesse chegado à Finestra com 2 ou 3 minutos de diferença, é uma subida de tal forma dura, são 19 km a 9%, que sabemos que as diferenças podem ser gigantes. O estado da corrida na altura era Del Toro em primeiro, Carapaz a cerca de 40 segundos, Simon Yates a cerca de 1 minuto e meio, números redondos. O que eu te quero perguntar, antes de analisarmos exatamente o que é que aconteceu neste dia histórico para o Giro de Itália, era, antes de começarmos, ou ontem de manhã, qual é que era o teu sentimento e qual é que era o teu feeling para a etapa rainha deste Giro? Bem, o que tu queres saber é que eu acho que ia ganhar. Quem é que achavas? Mas eu tinha alguns feelings sobre a etapa, mas sobre isso
Não sei porquê, nem sei em que circunstâncias é que isso iria acontecer, mas eu sempre senti que o Carapaz não ia conseguir vencer o Giro. Ok. Pelo dia anterior, que já não tinha mostrado tanta força, se calhar. E porque ia ser difícil planeares um ataque certeiro numa subida tão longa. Pode ser cedo demais, pode ser tarde demais. E eu senti que ainda não ia ser desta que o Carapaz ia voltar a vencer uma grande volta. Outros feelings que eu tinha, o Del Toro, acho que não ia levar minutadas como alguns estimados membros da Falso Plano preveram. Sim, erradamente. É pessoal que não percebe nada disto, no fundo. Outros membros. Sim, quem seriam Quem essas seria, pessoas? exatamente, Quem não estou a seriam ver. essas pessoas E não o que volto a convidar pensaram para vir cá. nisso? Não sei. Até pelo bom trabalho da equipa no dia anterior e pela boa forma, sem dúvida, que ele estava a mostrar. Sempre acreditei que ele tivesse um bom desempenho, mas, por outro lado, também não acreditei que ele conseguisse segurar, porque é uma etapa completamente acima de todas as que ele já participou e nunca teve num papel destes. Por isso, era um motivo de curiosidade de ver como é que o Del Toro se ia aguentar. Outro feeling era que a etapa ia ser vencida pelos homens da geral e que a fuga não ia ter margem. Não foi nada disso que aconteceu. A fuga teve 10 minutos e acabou por ter sucesso. E outro feeling que eu tinha era que o Derek G seria o joker da etapa, porque aproveitando a marcação entre os outros três, ele conseguiria ir ali no seu estilo diesel, ao seu ritmo. Mas ele foi meio joker. Foi meio joker, mas foi tipo o concurso, que é aquela coisa em que ele sobe até lá E acima depois desce. e depois tem uma queda monumental até cá abaixo dos jokers, depois volta a subir um bocadinho, depois tem outra queda. Foi esse tipo de joker. Mas foi grande joker. E era este. Era... E tu dias, como é que estava o teu estado mental e de previsão para ontem de manhã? Ontem de manhã para eu era da equipa das minutadas do Del Toro, apesar de... Estamos juntos. Apesar de, honestamente, eu estava a torcer pelo Del Toro. Estava a torcer muito pelo Del Toro, gostei muito do panache com que ele correu toda esta prova. Eu não era particularmente fã dele, fiquei muito fã do Del Toro para os próximos anos. Subscreve. Mas a verdade é que achava que a Finestre ia dar cabo dele. Mas também achava, por outro lado, que ia dar cabo de muito boa gente. Ou seja, não esperava aquilo que aconteceu detalhadamente, especialmente com o ataque do Simon Yates. Quando a Finestre começa, e já estão praticamente os três isolados quase logo ali, portanto ficam logo já... E era o pior cenário possível para o Del Toro, porque ficou logo isolado. Anulou-se o fator equipa nos primeiros 500 metros. E isso supostamente seria uma vantagem grande para Del Toro, porque, como falámos anteriormente, a UAE era de longe a equipa mais forte. Mas será que é essa a questão? Anulou-se o fator equipa para a UAE. Porque sublinhou-se o fator equipa para a Visma no futuro. Certo. Eu acho que a questão foi qual das duas equipas é que jogou mais em equipa. E jogaram, eu acho que houve duas formas de atacar esta etapa. Em três equipas, duas formas. Duas delas, Del Toro, a equipa Del Toro e a equipa de Carapaz, a UAE e a EF, tentaram atacar força bruta. Vamos partir a Education Force, então, claramente foi, vamos meter os homens todos com Carapaz, vamos tentar rasgar, separar o máximo possível e deixar o Carapaz o mais cedo possível só com eles, porque depois ataca e segue sozinho. A UAE tentou mais ou menos a mesma coisa, mas ali um bocadinho a medo para tentar. O Del Toro não pôs ninguém na fuga. A Visma tentou outra coisa. Mandou o Van Aert para a fuga, deixou o Simon Yates fazer a sua coisa e vai atacando e vai vendo no que é que dá. E vai testando os outros. E a verdade é que depois, na altura das respostas, já lá vamos a seguir de certeza, mas eu acho que foi um erro não se responder a Yates daquela forma. Também não sei se eram capazes. Isso já é... Eu tenho claramente a sensação que há hesitações e é por isso que Yates acaba por ganhar com tanto tempo, mas Yates, na Finestre, acaba por ser o homem que era o que estava mais forte. Mas, Pratas, leva-nos então aqui um bocadinho de Finestre acima. Ao fim de 500 metros de Finestre já estavam só os dois. Ou seja, a EF abre a full gás e Carapaz, talvez, eu não sei se 500 metros estou a exagerar, mas acho que não. Acho que foi mesmo no primeiro quilómetro. Carapaz solta logo o seu ataque e Del Toro nem sequer espera pela sua equipa. Vai atrás de Carapaz e é um mano a mano, os 20 km acima, e depois o que é que foi acontecendo? Sim, esse mano a mano, houve ali alguns os quilómetros iniciais, acabou por ser um trio, porque o Simon Yates juntou-se logo a seguir ao Del Toro e foram os três e tentaram os dois distanciar o Del Toro, sempre sem sucesso.
até que o Simon Yates lançou-se e eles não conseguiram acompanhar e foram os dois também atacando-se um ao outro, mas depois acabavam sempre por se unir e depois tivemos o tal fator da Derek G que ia passando direto e depois ia passando marcha atrás. Era o Joker, mano, era o Joker. Ele subia os Jokers todos, chegava lá acima e de repente, quando tipo, vinha uma pergunta mais difícil, o gajo caía 3 níveis para baixo. Pá, o Derek G foi a corrida toda assim. E o Simon Yates, nós fomos acompanhando a margem a aumentar e ele acabou por chegar ao topo da Finestra com 1,40 de vantagem que lhe dava a liderança na geral virtual por 15 segundos. O que não era nada do outro mundo, porque o resto da etapa a descer e o Del Toro, na teoria e na prática, desce muito bem e conseguiriam anular essa pequena vantagem. Só que o problema é que havia Van Aert na frente e esse foi o maior erro tático e acho eu inaceitável da UAE Emirates, porque eles tinham duas hipóteses, tinham 3 hipóteses, ou não deixavam de todo o Van Aert ir para a fuga, ou deixavam o Van Aert ir para a fuga e controlavam a distância da fuga, e a terceira opção era mandar um McNulty para a fuga. Querem que o Van Aert bata, mas nós mandamos um também. Sim, e faz-me confusão, ou seja, eles dão 10 minutos, a fuga entra praticamente com 10 minutos na Finestra e, do que se sabe, Van Aert cruza o topo da Finestra 30 segundos à frente de Simon Yates. Ou seja, tu no fundo tu só precisavas ter puxado um bocadinho, nada, em vez de desempassei a etapa toda, para pôres aquilo a 5 minutos e já saberes que o Van Aert dificilmente seria útil. Porque agora, passando do Pratas e voltando a ti, André, é verdade, ele chega lá acima com 15 segundos de vantagem virtual na camisola rosa, mas tem lá uma locomotiva à sua espera. Exatamente. E quando tens uma locomotiva como Van Aert à espera para te carregar o resto da etapa, não é para carregar, obviamente, porque ele também fez o seu trabalho, o Yates, mas ajuda bastante ter uma locomotiva como o Van Aert ali. Sim, e desculpa, deixa-me só dizer isto, e visualmente aquilo a nível de draft deve ser incrível. Porque nós vimos os vídeos e o Van Aert é o dobro do Simon Yates. Não passa vento nenhum. É fantástico. E, portanto, só aí, eu acho que a partir do momento em que o deixam chegar, mesmo cá atrás Del Toro e Carapaz, que também já se estavam a desentender, já vinham em birra um com o outro, eu acho que a birra vem muito da não resposta do Del Toro aos ataques do Yates, porque a verdade é que quase todos os ataques, se não forem mesmo todos os ataques do Yates eram respondidos pelo Carapaz. O primeiro que o Carapaz não responde, para tentar descolar o Del Toro, é o que o Simon Yates leva a ele. Portanto, a jogada ultra defensiva do Del Toro aí também não facilitou aqui a comunicação entre eles. Eu acho que eu já nem diria um McNulty. Eu acho que o erro da UAE é um erro de ter um McNulty que está a fazer top 10 e acaba em top Sim. 10 o Giro de Itália. Espero que ele esteja feliz. Mas para quê? Exatamente. Mas espero que ele esteja muito Mas é esse contente. o problema. Se calhar a tática que a equipa podia ter feito, até porque se calhar um McNulty na fuga poderia gerar outras questões de outras equipas quererem controlar, era tu teres atrasado um McNulty uns minutos nas outras etapas para poder puxá-lo para lá, ou mandar na loucura, mandas um Arrieta. Mandas um Arrieta para lá, controla, para fazer o trabalho de draft, dava o mesmo. Sim, não era um Van Aert, o McNulty até se aproxima mais nesse sentido, porque no terreno ondulado é um bem melhor, claro. Espetacular. Mas, efetivamente, na frente, vimos então Simon Yates apoiado pela sua equipa com Wout van Aert. Percebemos logo que ia ser difícil fechar tempo, porque a seguir a cruzar a Finestra era uma descida de cerca de 20 km e depois ali um bonito falso plano. Até chegar aos últimos 4 km da Sestriere, ou assim, que já era mais em subida. E Del Toro olhou para esta situação, olhou para Carapaz. E o que é que se procedeu em seguida, André? Basicamente deram-se mal e abriram para o lado. O que aconteceu? Del Toro e Carapaz foi o que fizeram. Pronto. E disseram, abanaram a cabeça um para o outro e continuaram a seguir. Perderam 1 minuto e 40 na subida e perderam mais 5 minutos na descida. Pois como é que se perde tanto tempo na descida? Eu acho que é uma questão... eu acho que foi uma questão de cansaço... físico extremo da parte do Del Toro. Acho que há um contexto aqui muito importante. O Del Toro tem 21 anos, é a primeira grande volta que o Del Toro está a fazer como líder, que nem sequer era suposto vir como líder. A etapa de ontem, arrisco-me a dizer,
não tenho certeza, mas arrisco-me a dizer que foi talvez a etapa mais dura da carreira do Del Toro. Não só fisicamente, como atenção. Esta questão de estar 10, 12 dias de rosa, o desgaste psicológico também é gigante. É esse o ponto, é que eu acho que ele chega lá acima com um desgaste físico tremendo, como se calhar nunca teve na carreira, e um desgaste mental também ao mesmo nível, claro. Porque percebe que está a escapar a geral ali, e não sei até que ponto ele não pensa isto, porque a verdade é, o que eu acho é, a UAE perdeu este giro, para o Del Toro isto continua a ser a maior vitória da carreira dele. Certo, concordo. E, portanto, a responsabilidade da derrota da UAE é da UAE, não é propriamente do Del Toro. O Del Toro esteve ao seu melhor nível, eu acho, para conseguir aquele objetivo. O objetivo não era ele, era trabalhar para o Ayuso. O que o Del Toro faz aqui é um nível, eu acho, estratosférico, e fiquei super fã dele também por causa disso, porque acho que ninguém esperava que o Del Toro fizesse... Ninguém. Não, e atenção, e há críticas a apontar à UAE por causa da questão dos dois líderes e de até muito tarde ter estado a dar o suporte à Ayuso, mas como tu estás a dizer e bem, havia tantas incógnitas à volta de Isaac Del Toro que também é difícil criticar abertamente a UAE por não ter acreditado a 100% e plenamente no Del Toro, mas há mais do que um momento ao longo desta volta à Itália. Houve dois momentos cruciais, erros. Agora, pelo menos a posteriori são erros. A posteriori são erros crassos, que foi aquela etapa em que eles estavam a perseguir o Toro. Uhum. O Simon Yates não estava na frente. E o Simon Yates não estava na frente. E esta agora quer dizer, esta tática do reboque Van Aert, estar lá com o guindaste à espera. Isto já aconteceu no Tour contra o Pogačar. Isto não é nada de novo. Certo. Isto não é nada inventado. O Pogačar é o Pogačar. É a diferença. Quando o Pogačar é o Pogačar, ele ainda vai conseguir te responder. Agora, E quando é o Pogačar que manda. Exato. E quando o Pogačar não está, ninguém sabe quem manda, assumindo que manda alguém. Se calhar não manda. Bem, eles vão todos para a estrada e mandou uma Ica um bocadinho. Mandou uma Ica um bocadinho, se calhar. Mandou uma Ica. Estes dois e este bife, digamos assim, que deu ontem, acabou por marcar a etapa, porque ao fim de 5, 10 km de descida estava a ganho o giro para Simon Yates, porque a diferença estava a escalar a uma velocidade altíssima, começaram a chegar ciclistas de trás, G chegou, Pelizari chegou, depois chegou a Maíca até. Chegaram todos porque eles estavam parados. Eles pura e simplesmente não pedalavam, ou só pedalavam o que a inclinação da estrada os obrigava a fazer. Mas eles foram, se calhar, os dois grandes protagonistas. E tu já disseste aqui que, ok, eles ganharam também o Simon Yates, mas na altura não contava. Mas na altura não contava. Qual é que foi o momento em que tu começaste a acreditar que Simon Yates, se calhar, afinal, que ia ganhar, o momento em que acreditei que Simon Yates ia ganhar o Giro de Itália? Olha, foi hoje... quando eles fizeram aquele aviso dos 5 km em que param os tempos, e foi mais ou menos hoje que eu acreditei. Eu nunca acreditei que Simon Yates ia ganhar, como é evidente. Acho que ninguém acreditava que Simon Yates ia ganhar. Que o próprio Simon Yates... Eu acho que o próprio Simon Yates não acreditaria, mas até porque, diga-se passagem, os resultados de Simon Yates este ano não têm sido nada de extraordinário. Simon Yates faz um 14º na geral do Tirreno Adriático e faz um 9º na Volta à Catalunha. Isto não são resultados para um vencedor de Giro de Itália. Aliás, ele nesta edição não venceu nenhuma etapa. A última vez que isso aconteceu foi com o contador. Pois, estás a ver? É o nível de inesperado que aconteceu, mas na verdade eu acho que ele foi o ciclista mais consistente ao longo desta prova. O Del Toro também acho que foi, e teve só aquele último dia, mas o Simon Yates foi muito consistente ao longo de toda a prova, esteve sempre nos grupos onde se discutia a geral, nunca ficou para trás, nunca teve um mau dia. Ele nunca teve um dia excelente, mas também a verdade é que ele nunca teve um mau dia. E todos os outros tiveram um mau dia, alguns tiveram péssimos dias que abandonaram, mas muitos deles não, tiveram maus dias, tiveram dias em que quebraram completamente. E houve até etapas de cortes, houve mais do que uma etapa com cortes, e Simon Yates teve sempre na frente e criou as condições para, caso no dia decisivo aparecesse um bom dia, como claramente apareceu, e se ainda por cima lhe derem uma borla, como deram o Van Aert, vencer. E há aqui um lado poético, Pratas, sabes que eu sou um romântico e por isso queria falar um bocadinho desse assunto. É verdade, tu até vens de rosa hoje. Até venho de rosa e tu em honrar a Simon Yates. Tu vens de amarelo, que é a Visma, eu venho da camisola de liderança. É a abelha que picou olhos. Ele vem de branco, é Del Toro. Exatamente, é o Del Toro. Aliás, o Pratas é sempre a representação da juventude. É a nossa juventude. Do nosso grupo, este espírito livre. Estava a dizer, eu ia falar aqui em relação ao romance. O que é que Yates tinha uma relação com a Finestra, não é? Tinha. E não era agradável. Essa foi das etapas mais épicas que eu me recordo em 2018, salvo erro. Exatamente. Em que o Froome faz uma recuperação, a maior recuperação, se calhar, dos últimos anos em grandes voltas,
em que basicamente mete uma Super Sky a pegar no martelo e a dar com força logo no início da etapa. E o Yates nesse dia quebrou completamente e chegou Que estava de rosa. a mais de 20 minutos e que estava a fazer um giro fantástico, tinha vencido 3 etapas, estava a ser autoritário, ao contrário desta edição, que foi super defensivo. E eu lembro que no ano seguinte, quando ele participou no giro, ele disse: os meus adversários devem estar todos borrados. Para não traduzir literalmente o que ele disse. E depois aquilo correu-lhe mal e tem-lhe corrido mal sucessivamente no giro. Ele depois conseguiu vencer a Vuelta... Em 2019? Acho que foi em 18 ou 19. Mas desde aí não tem conseguido nenhum resultado relevante em grandes voltas. E agora é interessante que uma equipa com outro nível, com outro nível de estrutura, mas a equipa em si não era nada de especial E nem trabalhou em volta dele a maior parte da corrida. Ou seja, tiveste Van Aert a perseguir os seus objetivos, tiveste Coy para os sprints, não foi tiveste Kelderman e Kruijswijk mais do que uma vez nas fugas a tentar ganhar uma etapa. Ou seja, tu não tiveste uma Visma a correr à volta de um líder... E estava a fazer a sua cena. Exatamente. Estava a ver no que é que dava. Exato. E foi correndo bem. Acaba por ser poético ele conseguir... vencer desta forma na etapa que tinha sido o pior dia da sua carreira. Exatamente. E agora é na mesma subida. Na mesma subida. E aliás, e como o vídeo que nós vimos aqui há pouco bem demonstra, era um Yates bastante emocional que se calhar achou que os momentos de vencerem grandes voltas na sua carreira e sobretudo neste contexto em que os aliens cada vez são mais dominadores, se calhar Simon Yates achava que já não ia voltar a vencer grandes voltas e nós achávamos que Simon Yates que já não ia voltar a vencer grandes voltas. Eu não quero ser injusto, mas se calhar, apesar da vitória de Simon Yates, a grande estrela deste giro foi Isaac Del Toro. Foi a grande revelação, pelo menos, isso é quase certo. Eu sei que tu não estavas à espera, porque ninguém estava, que ele tivesse a este nível, mas eu queria, sobretudo, levar para um lado. O Del Toro ontem dá entrevistas no sentido positivo, ou seja, estou muito feliz, faço um grande segundo lugar, é histórico para o meu país, era risonho. Claro que estava feliz, não sei se sabes, mas ele tem uma cláusula no contrato que é, se fizer pódio numa grande volta... Upa, né? Tem um incremento fabuloso no salário. Por isso é que ele certo tentou segurar o segundo lugar. Olha, mais vale um pássaro na mão do que tens a voar. E sim, acho que ele já o elogiámos aqui o suficiente, ele superou as expectativas todas e aquilo que mais entusiasmou nós como fãs foi ver o estilo de correr um bocadinho à semelhança do Pogacar, a querer ir às bonificações. Ele praticamente os sprints todos que ele disputou para bonificações, ele acho que venceu todos. Sim, perdeu um para o Ayuso, mas foi ele que decidiu que o ia perder. Aquele que ele espera para o Ayuso passar. Pois é, olha, mais um que se calhar... 2 segundos. Eram 2 segundinhos. Não fazia diferença aqui, mas... E eu acho que ele neste momento já sobe na hierarquia das grandes voltas. Acho que já ultrapassou o Ayuso, porque o Ayuso também, o que nós temos visto é que ele não tem uma boa relação com a equipa. Vê-se cá ali um distanciamento e foi realmente uma edição muito fraca dele. E o Del Toro, fazendo um segundo lugar desta forma na sua estreia, com alguma relevância, acho que sobe para o top 3 e se calhar digo para o top 2 de voltistas da UAE Emirates. Top 3. Top 3. Já vamos a essa discussão de forma mais aprofundada, mas eu primeiro queria subscrever o que tu disseste e aquilo que o André também já tinha dito há pouco. Del Toro, desde que apareceu, sempre teve estilo. E quando foi preciso trabalhar, também sempre trabalhou, sempre mostrou saber estar no seu sítio. A forma como ele ganhou o Avenir em 2023 já foi espetacular, mas realmente quem não era fã e quem não conhecia, porque também podemos ter pessoas que nos ouvem e que nos veem, que não estão tão por dentro, ele não era uma estrela. Isto foi a apresentação dele a este nível, e que apresentação, e com que estilo. E deixar aqui também a nota, também eu fiquei fã de Torito. É isso, quantas pessoas é que viram o Tour da Avenir, não é? Exatamente. Mas está tão mal, porque é incrível. Mas normalmente é incrível. O Tour da Avenir é fantástico. Normalmente é incrível. De ciclismo do mundo. Ele, quando ganhou o Tour da Avenir, era ciclista mexicano, praticamente amador. Sim. E ele faz a transição para o World Tour, que é dinâmicas completamente diferentes, alimentação, uma exigência máxima,
E ele tem feito um percurso interessante, sempre com bons resultados, nota-se que tem uma boa relação com os colegas, trabalha imenso e já está a fazer uma evolução sustentada. Se calhar isto até foi demais para ele. Certo. Se calhar até deu um bocadinho um passo maior do que a perna, mas eu queria destacar aqui prodígio. mais duas coisas em relação ao que estavas a dizer da relação, que era o Maíca, sempre que acabava as etapas, ia abraçá-lo, eles pareciam um pai e filho. muito fofos. E depois queria dizer outra coisa em relação àquilo que é o potencial de Isaac Del Toro, que está relacionado com o que estavas a dizer. Ou seja, ele quando aparece no Avenir, não é que fosse um amador, mas ele tinha 19 anos, estava numa equipa mexicana, não estava nas estruturas que, por exemplo, ciclistas como o João Almeida ou o Ayuso já estavam desde relativamente novos. Ou seja, isso faz com que, apesar de ele ser só um ano mais novo do que o Ayuso, por exemplo, que é aqui a comparação direta, ele, pelo menos na minha perspectiva, possa ter uma margem de progressão muito maior, porque os anos aos quais ele já está a treinar a um nível profissional ainda são mais curtos. Dias, apesar de todo o panache que ele deu, ontem acaba por desistir cedo de tentar defender a sua camisola rosa e manchar um bocadinho esta exibição, ou tu achas normal aquilo que aconteceu? Mancha um bocadinho porque nós estávamos à espera, eu acho que quase toda a gente estava a torcer por ele a dada altura. Sim. E por isso é normal que as pessoas fiquem um bocadinho desapontadas. Eu volto a dizer, eu acho que é uma questão de contexto. Ele tem 21 anos, primeira grande volta que faz, não era o líder da sua equipa, era a única pessoa daqueles do top 5, do top 5 não, mas do top 4, porque depois tens o Caruso, ali é outra conversa, mas do top 4, dos principais 4 candidatos, fora os que desistiram, Roglic e Ayuso, era o único que não tinha a obrigação de fazer grande coisa aqui, certo. E faz um segundo lugar. Camisola da Juventude, mesmo a camisola da Juventude, eu até tinha dúvidas que ele fosse à camisola da Juventude, porque achava que o senhor das desilusões ia ficar com ela. Portanto, eu acho que é isso. Acho que, para quem não conhecia Del Toro, é um excelente cartão de visita. E é o melhor cartão de visita que podiam ter, e acho que o que eu posso garantir aqui, acho que já não é nenhum hot take, é que Del Toro é vencedor de uma grande volta no futuro, eu diria até para o ano já. Acho que já consegue ir a alguma para o ano, com uma equipa e com uma estrutura que estejam à volta dele e que não estejam... Vamos ver como é que ele lida com a pressão também de entrar como líder. Há ciclistas que... A dinâmica é completamente diferente quando entras como líder, quando não entras, mas... E vai ser muito mais marcado. Exato, mas a qualidade é inquestionável. Não é? Mas isso pode fazer diferença, é verdade, especialmente na alta montanha, isso pode fazer alguma diferença, se ele começar a ser mais atacado em provas que tenham montanha muito dura. Ele também, a verdade é que ele ganha aqui alguns bons minutos nas primeiras etapas antes de chegar à terceira semana. Portanto... se ele for líder de uma equipa, não vai ter essa vantagem de o deixarem ir, de lhe darem um minuto na primeira semana, como deram. Mas ele é que vai ter que provar o contrário, eu acho que consegue. E para arranjar espaço para isso vai ter que se gladiar na hierarquia da UAE. Mas continua a ser top 3 nessa hierarquia. Eu concordo. Primeiro João Almeida, segundo Pogacar, terceiro Del Toro. Isso é indiscutível. Eu tinha aqui para falarmos um bocadinho sobre isso, mas não me quero estar a perder. Este episódio é mais sobre o Giro e vamos ter tempo nas próximas semanas, até com a Suíça, com o Dauphiné, para falarmos um bocadinho dessa hierarquia. Por isso vamos continuar a avançar e falar um bocadinho dos outros destaques dentro da GC, nomeadamente Derek GC. Claro, Derek GC. E Carapaz, obviamente. E Carapaz. Também já foi dado como morto algumas vezes e Carapaz surpreendeu-me bastante. Eu não esperava grande coisa de Carapaz pela época que ele tinha estado a fazer. Não tinha sido uma época de resultados particularmente brilhantes. Quase tudo o que era montanha, o Carapaz não tinha respondido à altura. E eu era muito cético em relação ao que o Carapaz fosse fazer aqui. A verdade é que ele trouxe tudo. E tudo andava-se a guardar. Estava-se a guardar e trouxe tudo. É uma pena também não ter ficado com um Giro no seu... Achas que com mais a giro no seu desiludido hoje? Eu acho que o Carapaz está desiludido. Eu acho que se dissesses antes do Giro, queres o terceiro lugar? Quero. Se lhe dissesses no início da terceira semana, não. É isso. mas também quando ele entrou no Giro, a start list era diferente daquele apanhou na terceira semana. Essa é a grande questão. É uma das grandes voltas e foi uma das belezas do Giro também. Eu acho que foi isso. Por um lado, a desistência de Roglic e de Ayuso trouxeram para a AGC toda esta dinâmica muito mais inesperada do que seria de esperar. Lá está. O Derek G também achei muito interessante. Eu esperava que ele fizesse pódio. Eu tinha hot take de pódio. É uma desilusão. Para mim foi um bocadinho desilusão. eu acho que ele também começou com o pé esquerdo, logo na primeira etapa, quando nada previa que acontecesse nada de especial para os homens da AGC. Ele perdeu um minuto. Depois começou logo a perder um minuto. Não é coisa pouca.
E depois eu acho que o Derek G foi um bocadinho assim, foi perder um minuto aqui, perder um minuto ali, os dois contrarrelógios logo muito cedo, portanto, se havia alguma margem que ele pudesse ganhar a outros, como Carapaz, por exemplo, a margem estava logo batida, e ele na montanha tentou sempre fazer o seu ritmo e a sua coisa, e cada vez que tentava era dropado pelos outros, mas pronto, mas tentou fazer o seu ritmo. Na GC, queria destacar mais 2 nomes, Pellizzari esteve muito bem como segundo líder da Red Bull, apesar de, pronto, se calhar devia ter sido o primeiro, e se calhar devia ter ido com o primeiro, mas obviamente Sopas depois do almoço. Claro, exatamente. No final do jogo toda a gente diz isto, não é? Mas esteve muito bem, esteve a um nível que eu já achava expectável, mas que surpreendeu bastante, ainda assim. E Damiano Caruso, que fez uma prova a um nível completamente inesperado, acho eu, para quase toda a gente. Não era de todo o líder da sua equipa. E mostrou que a experiência na montanha vale muito. E ele que já tinha falado bastante desde poder ser o último ano dele, a meio do giro, renovou por mais um ano. Foi tipo, pessoal, estou com pernas, eu ainda eu não preciso de ir já para casa, ainda tenho mais umas balas para gastar. Não sei se para mais um top 5 no giro, mas para certo, alguma coisa. Mas ele também fez quarto aqui há 2 anos, eu também achei que era o último. Pois é, e agora cá está ele às de novo. vezes. Eu queria só acrescentar aos teus nomes, não vamos ter muito tempo para falar sobre ele, mas o regresso de Bernal ao top 10 de uma grande volta. É um ciclista que tentou e teve mais vontade do que pernas. Pôs a sua equipa a trabalhar várias vezes, lutou, atacou, mas na última semana claramente ressentiu-se e, sobretudo ontem na Finestra, perde praticamente 10 minutos para Simon Yates. Mas mesmo assim fecha na sétima posição. Fora da geral, Pratas, em passe rápido, os vencedores das camisolas e o destaque a nível, sobretudo, dos homens rápidos. Bem, em termos de camisolas não há realmente grande coisa a dizer, porque já estava decidido, a última vez que cá tivemos. E não houve espaço para haver nenhuma alteração nesse sentido, e tanto o Fortunato confirma aqui mais um giro de excelência, faltou-lhe a vitória na etapa. Ele também só não venceu porque deu ao colega da equipa, mas seria a cereja no topo do bolo, e dá a sensação que se ele quisesse ir para a geral, talvez conseguisse fazer um top 10, pelo menos a forma que ele mostrou a subir foi para mim, ele e o Pellizzari mostraram realmente boas sensações nessa componente. E boas notícias para os italianos. E em relação ao Fortunato, houve um momento que eu gostei muito na etapa que ele cede ao Scaroni. Ali os 800 metros finais eram bastante duros e eu tenho a sensação clara que ele arranca só para mostrar a toda a gente que é o mais forte e depois espera pelo Scaroni e deixa-o ganhar. Claro. Mas primeiro deixa-me só mostrar-te, e a ti, e a quem está lá em casa, e a quem me paga o armado, se eu quisesse ganhar, ganhava eu. Arrancava, voltava para trás, cumprimentava o público, fazia um cavalinho e depois o Scaroni chegava. O Scaroni, inclusivamente, dá entrevista no fim a dizer que se assustou porque achou mesmo. Pensou, isto não estava já decidido que era eu que ia ganhar. Desculpa este apontamento, mas achei que foi um momento engraçado. Bastante pertinente, sem dúvida. E a camisola dos pontos, o Mats Pedersen, também já não havia grande margem para sacar muitos pontos e confirmou que foi realmente o mais forte nesta... Sim, basicamente no fim da primeira semana já estava praticamente entregue, e ao contrário daquilo que nós podemos eventualmente imaginar um bocadinho de que Coy iria vencer 3, 4 etapas e podia por aí equilibrar a classificação nos pontos, o neerlandês nunca se mostrou capaz, embora nós não mencionámos, mas estamos a gravar acabadinhos de ver a última etapa e Coy volta a vencer com um grande lançamento de Wout van Aert que ontem sobe a Finestra para ajudar o seu líder da geral e hoje lança o sprint. Não há mais nenhum ciclista se calhar capaz de fazer isto desta forma. E amanhã se lhe pedires um bolo de bolacha ele também vai ser o melhor, porque ele faz tudo, o homem faz tudo bem. Pratas, em relação a surpresas e desilusões deste... Queres começar pelo lado bom ou pela surpresa ou desilusão? Não, o melhor fica para o fim, por isso as desilusões ficam para o fim. Portanto, já falámos aqui no Nicolas Pradão, porque realmente era um ciclista que eu não esperava nada, mas que fazia um bocado, se calhar, lembrar o Valentin Parepant, que também mostrou-se a um bom nível no giro há uns tempos pela mesma equipa. É aqueles pinos que aparecem e que nós temos que deixar de chamar pinos porque já não fazem jus a esse estatuto. E aqui a maior surpresa para mim foi o Casper Van Uden, que venceu uma etapa e faz um segundo lugar, e eu não tinha nenhuma expectativa para ele e para a equipa dele, porque é um pior comboio. Na teoria tem um comboio interessante, com reladores muito bons, mas aquilo nunca funciona. Há sempre alguma avaria no último quilómetro, e vencendo uma etapa
de forma autoritária e fazendo um segundo lugar, acho que é um giro bastante... Sim, eu acho que esse segundo lugar serve para consolidar um bocadinho, no sentido de... Não foi engano. Exatamente, não foi 100% engano. Eu, em passo muito rápido, gostei de ver o Luís Aular, que faz 4 top 5 ou 5 top 5, sempre bastante consistente naquele tipo de sprint. 2 pódios, 2 top 5. 2 pódios e mais 2 top 5, exatamente. Muito, aqueles sprinters versáteis, mostrou a capacidade de estar sempre lá e já foi mencionado hoje, mas mandar um abraço e dar os parabéns a Afonso Eládio, que se apresentou pela primeira vez numa grande volta e não só passa o mítico Mortirolo na frente, como teve nessa etapa então, a seguir ainda há o ataque de Del Toro e de Carapaz, ele ainda trabalha para Caruso, depois já estar muito tempo na fuga, houve outros dias tentou estar na fuga, intensificou o ritmo mais do que uma vez, também na altura ainda para Tibério, e belo cartão de apresentação para o português. E as tuas surpresas? Eram as vossas, pá. E agora? Matias Vacek foi uma surpresa. Aquela primeira semana. A primeira semana foi uma máquina a trabalhar para Mats Pedersen. Epá, e depois, sei lá, Jensen Plowright foi uma surpresa, porque eu esperava que ele acabasse em último da classificação e só ficou em penúltimo. Portanto, eu não sei, eram as vossas surpresas, não tenho surpresas. Então, damos-te agora a honra de abrir as desilusões, para não te roubarmos as desilusões também, não é? Então, pá, desilusões. Tiberi, para mim, foi uma decepção. Acho para ele também. Acho que, a dada altura, faltaram pernas, não percebemos ainda se aconteceu mais alguma coisa ou não a nível de doença. O que ele disse não foi nada oficial, não lidou bem com o calor. Não lidou bem com o golpe. Foi ele. Ele falou do calor bastante, falou do calor. Mas a verdade é que esperava-se bastante ele mais. Acaba por estar bem, tirando o dia em que não teve bem. Não é? Ele tem um dia que perde 10 minutos, 11 minutos. Mas também, tudo o que foi terceira semana não lhe correu, tudo o que foi terceira semana lhe correu particularmente bem. Ele também já não vinha com sensações de... Ou seja, a expectativa que eu tinha para ele era pódio. Portanto, a partir daí, acho que tudo o que seja menos do que estar a lutar ali naquele grupo restrito é fraco. Pronto. E também destacar... Para mim, acho que a grande decepção foram todos os candidatos à montanha, no geral. Steinhauser, Bardet. Bardet faz aquele segundo de etapa e vai várias vezes à fuga, mas digo no sentido de luta pela camisola da montanha. A camisola da montanha, que normalmente no giro até é bastante disputada e tem algum interesse de acompanhar, foi decidida muito cedo por Fortunato, que ganhou muitos pontos de montanha nas primeiras etapas da primeira semana. E eu sinto que os candidatos à montanha estavam à espera que na segunda ou na terceira semana conseguissem lá recuperar os pontos e que o Fortunato já não tinha pernas para lá ir. Spoiler, o Fortunato tinha pernas para lá ir e eles é que deviam ter lá ido primeiro também tentar alguma coisa. Deixaram abrir a distância. Claro, quando na primeira semana Fortunato, como única concorrência, tem o Tonelli e o Paul Double para pontos da montanha, a coisa fica difícil, não é? E, portanto, acho que foram, assim, as duas grandes decepções que eu tenho, porque sei que vocês vão dizer as outras que são boas e, portanto, nem vou entrar por essas. Eu nem me vou alongar nada, porque eu já tive um espaço a semana passada para bater nele à vontade, que é Thomas Pidcock. Pronto, então, não sabia. É ridícula a sua participação no giro. Ou vais para tentar fazer top 10 e mostras capacidade, ou se não a tens, e com os anos que já se foram passando, perdes tempo e vais para etapas, porque ele é um ciclista incrível em fugas, é um ciclista com bom kick final, é um ciclista que consegue subir, é um ciclista em bom race sense, é um ciclista que eu gostava. Um ciclista espetacular como Pidcock passar completamente ao lado de uma volta à Itália é uma coisa que me entristece. E tinha etapas marcadas para ele, basicamente. E depois, não querendo ser mauzinho, até porque ele não faz um péssimo giro, acho que fecha 12º, mas Picanzoli, sobretudo, com a ascensão de Pellizzari, eu acho que eles têm os dois a carreira um bocadinho ligado um ao outro, fizeram os dois pódios no Avenir na mesma altura, foram vistos como os dois novos nomes da geração italiana, e se calhar isso prova que ele tem que ir para uma equipa de topo, e já se fala de passar para o World Tour, porque realmente a diferença de performance quando entras nessas equipas é bastante grande. E tu, Pratas? Pratas agora é 15 minutos a bateria. É que se calhar esses dois nomes são dois nomes a que lhes faltam em equipa, tanto Pidcock como Piganzoli. A primeira desilusão, Sam Bennett. Faz um top 10. Tu só te iludes quando ainda tens expectativas. Eu já não consigo. É quase como dizer o Gondur, não dá. É tipo o Gondur, não dá. Realmente ele conseguiu aguentar as 21 etapas, se calhar isso é que não era previsível. Já foi um ponto positivo, agora não conseguiu ter destaque nenhum nos sprints e acho que tinha material para fazer melhor. E claro, para fechar, a maior desilusão, Thymen Arensman. Termina em 29º da classificação geral. Faz top 30. Consegue fazer um sólido top 30, mas era um corredor que vinha a fazer top 6 em anos consecutivos e eu esperava outro top 6. Eu gosto de padrões.
Mas o único padrão no que toca a ele realmente flop. Esse é mau. O padrão dele é desapontar. Passamos agora, com alegria, aos nossos momentos do giro. Pratas, qual foi o teu momento do giro? Para mim, o melhor momento foi que tu já acabaste por falar, que foi o 1-2 da Astana, quando o Fortunato oferece a vitória ao Scaroni, que tinha sido um fiel escudeiro dele nos seus raids pelos pontos da montanha, e acho que é bonito conseguires dar ao teu gregário o maior momento da carreira dele. Claro que não é uma vitória com asterisco, mas é sempre um momento bonito. Agora não sei se eles vão levar algum cartão amarelo por festejaram os dois. É antidesportivo. Sim. E, entretanto, mais 400 pontos para a Astana, que já o que parecia surreal no início do ano, de poder a manutenção da licença World Tour, cada vez parece mais óbvio. E hoje venceram a classificação geral da Bucles com o Iron Gate, mais 200 pontos. Mais 200 pontos. Surreal. Mais montanhas. O meu momento deste giro é, se calhar, um momento definidor daquilo que aconteceu também depois neste giro, que é na etapa do Sterrato. Não é a etapa do Sterrato, é o momento em que Isaac Del Toro ataca, Ayuso está para trás, e ele fica sozinho com Bernal, e ele no fim, na entrevista, diz: eu só ataquei porque achava que quem estava na minha roda era o Ayuso, porque ele confundia o equipamento dele com o Bernal. E das duas, uma, eu quero acreditar que isto até pode ter o seu quê de verdade. Nós também falamos do sofá, é mais fácil. Ele vê uma coisa branca atrás dele e acha que é, mas a verdade é que isto moldou completamente a forma como o giro foi corrido daqui para a frente, que a partir do momento que Del Toro depois se apanhou na frente com os Ineos todos, deixou-se estar, ganhou 1 minuto e tal de avanço, chega à Rosa e o giro corre em cima disso. E na altura, eu lembro de estarmos a ver a etapa e de olhar e pensar, isto é um ataque ao Ayuso, praticamente, não é? E ele depois, quando confrontado com essa ideia, ele diz, não era um ataque ao Ayuso, porque eu confundi o Bernal com o Ayuso. Eu adoro estas coisas. Faz lembrar aquela coisa no Tour de França feminino, de quando cai a líder. Vi uma coisa amarela no chão, não dei conta, seguimos a etapa, seguimos o jogo e depois perdeu com isso. O teu Dias? O meu momento... olha, Henrique, o meu momento do Giro de Itália foi a comunhão que passámos em casa durante estas 3 semanas. Uma alegria que passámos todos juntos a poder partilhar a magia do ciclismo. Não, na verdade foi a desistência do Ayuso. Foi boa a desistência do Ayuso. Foi o melhor momento, porque acho que foi o momento que deu... abriu toda a etapa e toda a corrida como se calhar não estava aberta. Tanto a do Ayuso como a do Roglic. Não vou dizer melhores momentos, porque ninguém deseja que eles caiam ou que os ciclistas abandonam, mas são os momentos, para mim, são os momentos definidores da corrida, especialmente o abandono de Roglic, porque, apesar de Roglic, eu acho isto, Roglic não estava no seu... topo já antes do abandono. Também é verdade, é que o homem não se manteve em cima da bicicleta caiu para aí 4 ou 5 vezes. Não é de hoje. Mas a verdade é que definiu a corrida porque definiu a forma como todas as outras equipas corriam a corrida, incluindo a própria UAE. A UAE começou a correr de uma forma completamente diferente, desde que Roglic abandona. Não é completamente, mas um bocadinho diferente desde que Roglic abandona. Começa a jogar com as duas cartadas Ayuso Del Toro de uma forma muito mais aberta e muito mais... hipotética de que se calhar isto ainda dá para Del Toro, e a verdade é que depois ia dando para Del Toro porque Ayuso também abandona a seguir. Portanto, essas duas desistências, e as duas logo no mesmo dia, foram o momento definidor deste Giro de Itália. Concordo contigo, e sobretudo a partir desse momento todas as equipas passam a acreditar que podem ganhar. Ou seja, Carapaz que não acreditava ganhou. Exatamente, até o que não acreditava ganhou. Agora, 1 minuto para cada um de vocês, um balanço final deste giro. Eu gostava também que comentassem um bocadinho esta ideia do ciclismo sem os ciclistas dominadores nos dá mais espetáculo. Eu, na minha opinião, vou já deixá-la aqui, foi um grande giro a nível de espetáculo. Houve ataques de geral em variedíssimas ocasiões, mesmo em dias mais longe, mesmo que às vezes depois acabou por não haver diferenças no final, mas houve espetáculo no entretanto. Pratas, podemos começar por ti, em jeito de conclusões finais deste giro. Acho que essa questão, não são aliens, mas o Roglic e o Ayuso, o facto de eles terem abandonado fez com que o giro fosse muito melhor do que iria ser se eles tivessem se aguentado em cima da bicicleta e se não tivessem passado por um enxame de abelhas. E acho que é indubitável que o facto dos aliens não participarem dá uma abertura muito maior porque isto nós vemos em todas as corridas que o Pogacar corre
Os outros não acreditam sequer que podem vencer. Nós já vimos isto. Nós, hoje em dia, as corridas em que ele participa, quando ele ataca, já ninguém responde, porque pensa, olha, vamos lutar pelo segundo lugar. Não tem essa capacidade, só o Van der Poel é que lhe dá essa luta nas clássicas e o Vingegaard nas grandes voltas. E o próprio Vingegaard também tem um ascendente muito superior a todos os outros não chamados Tadej Pogačar, por isso acho que é interessante. Eu acho que eles deviam sempre participam o Vingegaard e o Pogačar, sempre que eles marcam o calendário, deviam estar nas mesmas provas. E aí sabemos quem é entre eles. Nas restantes deixem os outros brilhar. André, 1 minuto, balanço final deste giro. Eu acho que este giro, para além do balanço bonito que já fiz há bocadinho e foi poesia pura, portanto eu não vou repetir, eu acho que, olhando para o futuro, este giro vai definir duas coisas muito importantes. Como se correm as corridas e o que é que as equipas têm de fazer para poder ganhar aos aliens. Obviamente uma corrida sem Pogačar, sem Vingegaard, vai ser uma corrida muito mais aberta, como foram estas, e honestamente, até para o espectador, apesar de ser bom ver aquelas proezas, para este entusiasmo de quem vai ganhar no final, é muito mais interessante ficar até à última etapa quem ganha. Não saber quem ganha. Parecendo que não saber quem ganha entusiasma a coisa. Mas eu acho que vai definir, especialmente nas corridas onde não corre o Pogačar, a UAE vai ter que perceber muito bem aquilo que está a fazer e vão ter que passar a correr em equipa. Eles não têm corrido propriamente em equipa. Esta questão dos levar 2 líderes é a nova meta do ciclismo, mas a verdade é que não tem estado a resultar particularmente bem em provas em que não vai o Pogačar nem o Vingegaard. E isto é válido tanto para a UAE como é válido para a Red Bull. A lógica da Red Bull de levar 6, 7 líderes numa equipa e, inshallah, vamos ver quem é que chega primeiro, não resulta. E, portanto, vai ser muito, muito entusiasmante para o futuro. E, entretanto, dar só nota que, enquanto se corria bastante a Itália, Mathieu Brennan continua a mostrar que é um fenómeno e ganhou metade das etapas na Noruega, e a subir, e ao sprint, e vale tudo. E despedir-me de todos lá em casa. Muito obrigado por terem estado desse lado connosco ao longo deste giro. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplan.pt no Twitter e no Instagram. Para a próxima semana já cá estaremos. Estávamos a falar de aliens. Estamos cá para fazer a antevisão do Dauphiné com Remco Evenepoel, Tadej Pogačar e Jonas Vingegaard. Até lá, um abraço.